Hoje nós vamos ler num livro de Deepak Chopra uma das 7 leis universais, ou melhor, espirituais do sucesso. E a primeira delas que ele seleciona aqui é a lei da potencialidade pura. Ele começa com a seguinte digressão: a fonte de toda a criação é a conscientização pura, a potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. E quando descobrimos que nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamo-nos à força que coordena tudo no universo. Vamos ao texto. No princípio, não havia existência ou inexistência. O mundo era energia não revelada. Ele vivia sem viver por seu próprio poder e nada mais havia. Este do Rig Veda é o hino da criação. Vamos ao texto. A primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Consciência pura significa potencialidade pura. É o campo de todas as potencialidades e da criatividade infinita. Ser infinito e ilimitado é pura satisfação. Outros atributos da conscientização são o conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade, a felicidade. Essa é a nossa natureza essencial, que é potencialidade pura. Quando você descobre sua natureza essencial, quando sabe quem realmente é, encontra toda a sua potencialidade. É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de seus sonhos, porque você mesmo representa a possibilidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo o que foi e poderá vir a ser. A lei da potencialidade pura também poderia ser chamada de lei da unidade, pois sob a diversidade infinita da vida, encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Não existe separação entre você e esse campo de energia. O campo da potencialidade pura é o próprio eu. E quanto mais você busca a sua verdadeira natureza, o próprio eu, mais se aproxima do campo de potencialidade pura. Na experiência do eu, chamada autorreferência, nosso ponto de referência interior é o espírito e não aquilo que nos rodeia. O seu oposto é o objeto referência, cujo ponto de referência interior é o ego. Na experiência do objeto referência, ou ego, nos deixamos influenciar pelo que acontece fora de nossa natureza interior, pelas situações, circunstâncias, pessoas e coisas. Nesse estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda resposta, porque fundamentam-se no medo, no objeto referência. Nossa tendência é querer controlar as coisas, ter necessidade do poder externo. Todas essas situações, necessidades de aprovação, de poder externo, de controle das pessoas, estão baseadas no medo. Esse tipo de força não é a da potencialidade pura, o poder do eu ou o poder real. Se experimentamos o poder do eu, não há medo, não há compulsão para o controle, não há esforço para obter aprovação ou para conseguir o poder externo. No caso do objeto referência, o ego está em primeiro lugar. Mas ele não expressa o que você realmente é. O ego reflete apenas a sua autoimagem, a máscara social, o papel que você quer representar ou que você representa. A sua máscara social, o ego,
necessita de aprovação, de controle, de apoio no poder, porque vive com medo. Seu verdadeiro eu, que é seu espírito, sua alma, está livre dessas coisas. É imune à crítica, não teme desafios, não se sente superior porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito com diferentes faces. Essa é a diferenciação essencial entre autorreferência e objeto-referência, ou seja, o eu interior puro e o nosso ego. Na sua autorreferência, você experimenta seu verdadeiro eu, que não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém, tampouco superior. O alto poder é, portanto, um poder verdadeiro. Já o poder assentado no objeto referência, o seu ego, é um falso poder. Por estar fundamentado no ego, existe enquanto existir esse objeto de referência. Se você tem muito dinheiro ou um título, um cargo importante, é presidente de um país, de uma empresa, esse poder tão apreciado desaparecerá juntamente com o dinheiro, com o título e com o cargo ou com a sua posição social. O poder baseado no ego, portanto, termina quando as coisas acabam ou quando essas coisas acabam. Assim que desaparece, seja o título, o cargo, o dinheiro, o poder também desaparece. O alto poder, no entanto, é permanente porque está fundamentado no conhecimento do seu eu. O alto poder tem características próprias. Ele atrai não só as coisas que você deseja, como as pessoas que possam lhe interessar. Magnetiza as pessoas, as situações e as circunstâncias que alimentam seus sonhos, apoiando-se nas leis naturais. É também o suporte da divindade que se encontra num ser em estado de graça. É tão intenso esse poder que você encontra prazer em ligar às pessoas e elas a você. É o poder do vínculo, um vínculo originado em um amor verdadeiro. Como é possível aplicar a lei da potencialidade pura, o campo de todas as possibilidades, na nossa vida rotineira? Se você deseja desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, se quer fazer pleno uso da criatividade, que é inerente à consciência pura, precisará ter acesso a ela. Uma forma de conseguir isso é se entregar diariamente a momentos de silêncio, praticar a meditação, evitar julgamentos, viver em contato com a natureza é uma outra maneira de ter acesso às qualidades inerentes a esse campo, a infinita criatividade, liberdade e felicidade. Praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Experimentar o silêncio significa afastar-se periodicamente da atividade da fala. Significa também afastar-se periodicamente das atividades como assistir TV, ouvir um rádio, ler um livro e, mais modernamente, caminhar pela internet a toda hora. Se você nunca se entregar à experiência deste silêncio, estará provocando turbulência no seu diálogo interior. Sempre que possível, reserve tempo para experimentar esse silêncio, ou assuma o compromisso de manter o silêncio durante um certo período diariamente. Poderia fazê-lo por 2 horas, por exemplo. Se isso lhe parecer muito, faça por 1 hora apenas, mas tente sempre aumentar este tempo, experimentar o silêncio por um tempo cada vez maior, até um dia inteiro, ou 2 dias, ou quem sabe, 1 semana. O que acontece quando você entra na experiência do silêncio? No início, seu diálogo interior fica mais turbulento. Você sente uma necessidade intensa de dizer coisas. Conheci pessoas que ficavam completamente loucas nos primeiros dias e que se comprometiam a estender o período de silêncio. Eram tomadas por uma sensação de urgência e de ansiedade, mas quando persistiam na experiência, seu diálogo interior começava a se aquietar. E o silêncio logo se tornava profundo,
Isso acontece porque depois de um tempo a mente desiste. Ela se dá conta de que não adianta ficar dando voltas e voltas se você, que é o eu, o espírito, não vai falar e ponto final. Então, quando o diálogo interior silencia, você começa a experimentar a quietude do campo da potencialidade pura. Praticar periodicamente o silêncio, de forma que lhe for conveniente, é uma maneira de experimentar a lei da potencialidade pura. A meditação é outra. O ideal seria que você meditasse pelo menos 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Pela meditação, você aprende a experimentar o campo do silêncio puro e da percepção pura. Nesse campo do silêncio puro está o campo da correlação infinita, o campo do infinito poder de organização, o supremo terreno de criação, onde todas as coisas estão inseparavelmente conectadas a tudo que existe. Na quinta lei espiritual, que será a lei da intenção e do desejo, que consta aqui no livro onde estou lendo esta primeira lei, você verá como é possível introduzir um leve impulso de intenção neste campo para que seus desejos surjam espontaneamente. Mas antes você precisa experimentar a quietude. A quietude é o primeiro requisito para que seus desejos se manifestem. Ela o transporta ao campo da potencialidade pura com infinitas possibilidades de realização. Imagine-se atirando uma pedrinha no lago tranquilo, observando as ondas que se formam. Momentos depois, quando as ondas cessam, você atira outra pedra. É exatamente o que fazemos quando entramos no silêncio puro e introduzimos uma intenção. No silêncio, a intenção mais remota espalha ondas sobre o leito da consciência universal que interliga todas as coisas. Mas, se você não experimentar a quietude da consciência, se a sua mente continuar como um oceano turbulento, pode jogar o edifício Empire States dentro dela que não vai notar. Na Bíblia há uma frase: fique em silêncio, sinta minha presença e saiba que eu sou Deus. Isso só se consegue através da meditação. Outra maneira de acessar o campo da potencialidade pura é através do não julgamento. Julgar é estar constantemente avaliando as coisas como certas ou erradas, boas ou más. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria muita turbulência em seu diálogo interior. Essa turbulência restringe o fluxo de energia que você e o campo da potencialidade pura possam ter entre si. Literalmente, você diminui o espaço vazio entre os pensamentos. É através desse espaço vazio que você se liga ao campo da potencialidade pura. É esse estado de percepção pura, esse espaço silencioso entre os pensamentos, essa quietude interior que você põe em contato com o poder verdadeiro. Aliás, que põe você em contato com o poder verdadeiro. Se você diminuir esse espaço, estará restringindo a sua conexão com o campo de potencialidade pura e da criatividade infinita. Há uma oração que diz o seguinte: hoje não julgarei nada que aconteça. O não julgamento cria silêncio em sua mente. É uma boa ideia, portanto, começar o dia com essa frase. Vamos repeti-la. Hoje não julgarei nada que aconteça. Não julgarei nada que aconteça. É uma boa ideia, portanto, começar o dia com essa frase. E durante o dia lembrar dela toda vez que se pegar julgando alguma coisa. Se achar difícil fazer isso durante todo o dia, pelo menos se comprometa a não julgar nada nas próximas 2 horas ou durante 1 hora. Depois, gradualmente, aumente esse tempo, assim como você tentar fazer com o silêncio. Pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, vou repetir, pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, você terá acesso à primeira lei, a lei da potencialidade pura. Quando conseguir isso, pode acrescentar um 4º componente a essa prática,
que é o contato direto com a natureza, seja num riacho, numa floresta, na montanha, num lago ou numa praia. Essa comunhão com a natureza o levará a uma interação harmoniosa com todos os elementos das forças vitais e lhe dará a sensação de união com todas as coisas vivas. Ela permitirá também o acesso ao campo da potencialidade pura. Você precisa aprender a entrar em contato com a mais profunda essência de seu ser. Ela está além do ego, é isenta do medo, livre, imune à crítica, não teme nenhum desafio. Não é inferior nem superior a ninguém, é pura magia, mistério e encantamento. O acesso à sua verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre seus relacionamentos, pois todo relacionamento é um reflexo do relacionamento que vem você a ter consigo próprio. Por exemplo, se você sente culpa, medo, insegurança em relação ao dinheiro, ao sucesso, ao que for, isso é reflexo de aspectos básicos de sua personalidade, aspectos de culpa, de medo e de insegurança. Nenhuma quantia de dinheiro ou sucesso resolverá esses problemas básicos da sua vida. Somente a intimidade com seu verdadeiro eu permitirá superar tais problemas. Quando você conhece bem seu verdadeiro eu, quando compreende realmente a sua verdadeira natureza, não sente culpa, nem medo, nem insegurança, seja em relação a dinheiro, à abundância ou à realização dos desejos, pois sabe que a essência de todos os bens materiais é a energia vital, é potencialidade pura. E potencialidade pura é a sua natureza intrínseca. Quanto mais você acessa a sua verdadeira natureza, mais espontaneamente aparecem os pensamentos criativos, porque o campo da potencialidade pura também é o campo da criatividade infinita e do conhecimento puro. Franz Kafka foi um filósofo e poeta austríaco. Disse certa vez: "Você não precisa sair de seu quarto. Fique sentado diante da mesa e ouça. Não precisa nem ouvir, simplesmente espere. Não precisa nem esperar. Aprenda somente a ficar quieto, silencioso e solitário. O mundo se oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Ele não tem outra escolha senão jogar-se em êxtase a seus pés. Ele, o mundo. A riqueza do universo, a visível abundância do universo, é uma expressão do poder criativo da natureza, mas você tem de superar a turbulência do seu diálogo interior para entrar em contato com esse abundante, pródigo e infinito poder. Só então criará a possibilidade de uma atividade dinâmica e terá consigo a quietude da mente eterna, ilimitada e criativa. Essa requintada combinação de mente silenciosa, ilimitada e infinita, como a mente dinâmica, limitada e individual, estabelece um equilíbrio perfeito entre a quietude e movimentos simultâneos, o equilíbrio criador de tudo o que você quiser. A coexistência desses opostos, quietude e o dinamismo ao mesmo tempo, torna você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Olha bem, ele fala da quietude, mas ele diz também que existe uma mente dinâmica. Só que a mente dinâmica seria produto de uma quietude que fizesse o seu eu interior se manifestar em você e se relacionar com as coisas do exterior. Então ele diz: a coexistência desses opostos, quietude e o dinamismo, ao mesmo tempo torna você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Quando você compreende a requintada coexistência desses opostos, entra em alinhamento com o mundo da energia, o caldo quântico, a substância imaterial, que é a fonte do mundo material. O mundo da energia é o fluente, dinâmico, elástico, mutável, eterno movimento. Olha bem, o mundo da energia é fluente, dinâmico, elástico, mutável, eterno movimento. Ao mesmo tempo, é imutável, quieto, tranquilo, silencioso e eterno repouso. Olha só. A quietude por si só é o potencial da criatividade. O movimento por si só é a criatividade restrita a certos aspectos da sua expressão. Mas a combinação de movimento com quietude capacita você a desencadear sua criatividade em todas as direções até onde o poder da sua atenção possa levá-lo.
Se a quietude acompanha sempre o movimento e a atividade, seja qual for a direção que você seguir, o movimento caótico ao seu redor não poderá impedir seu acesso ao reservatório da criatividade, ao campo da potencialidade pura. Então, essa é a primeira lei.